A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Ministério da Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E na lição de hoje, lição 7, estaremos estudando o Ministério da Igreja. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 16. Então vamos iniciar nossa lição de número 7. O ministério da igreja. Então, meus amados irmãos, estamos dando prosseguimento aos nossos estudos deste trimestre, estudando sobre o corpo de Cristo. E agora nós estamos na última parte do subtítulo. Falamos sobre a origem nas primeiras lições, depois falamos sobre a natureza da igreja, e agora estamos falando sobre a vocação da igreja, que é o último subtópico do tema do trimestre. Então, hoje nós vamos focar sobre o ministério da igreja. E é justamente dentro deste contexto que nós vamos principalmente analisar, como o autor vai deixar bem claro já ao longo desta lição, percebendo ali sobre o sacerdócio dos crentes. Nós vamos abordar tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos estudar. Então, o primeiro tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre isso, sobre o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. Dentro deste ponto aqui, o autor vai frisar como era, como se deu, como foi feito o sacerdócio na Antiga Aliança. Então, nós percebemos que quando Deus liberta o povo do Egito e Deus está com o povo no deserto, é estabelecido ali um tabernáculo para que Deus se manifestasse no meio de Israel. Então é justamente dentro deste contexto que Deus levanta pessoas exclusivas para o exercício do serviço no tabernáculo, que posteriormente se transformou no templo, houve a construção do templo. Mas, em princípio, quando Deus entrega a lei para o povo, Deus tinha o objetivo de fazer com que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes, que a nação de Israel fosse uma nação que o povo, que as nações ao redor fossem atraídas através da nação de Israel, porque o objetivo de Deus era fazer com que a nação fosse uma nação de sacerdotes. Isso fica muito claro lá em Êxodo, no capítulo 19. Entretanto, quando Deus se manifesta para falar com o povo teme e tem medo. E chega para Moisés e faz um pedido para Moisés para que Deus não falasse mais diretamente com o povo, mas falasse com Moisés e Moisés fosse a boca de Deus para ele. Ou seja, Deus falaria com Moisés e Moisés passaria o que foi falado para o povo. O povo, em princípio, ali, houve uma rejeição sobre esse sacerdócio universal, que era o propósito de Deus, que a nação toda fosse uma nação de sacerdotes. Mas Deus dá ouvido ao povo. E Deus fala que o povo falou com sabedoria. Porque, de fato, quando Deus falava, o monte fumegava, a terra tremia, era a voz de muitas águas. E esta incumbência do sacerdócio agora passa para uma única tribo, que é a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi,
algumas pessoas iriam agora, nós estamos falando no caso da família de Arão, iria agora fazer cumprir todo o sacerdócio na tenda ou no tabernáculo, ou seja, caiu sobre a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, a família de Arão foi a responsável pelo exercício do sacerdócio. Então, o que o sacerdócio fazia? O sacerdote, ele intercedia pelo povo a Deus, e isso cabia à família de Arão. Toda a tribo de Levi tinha incumbência, meu irmão. Eram os meranitas, os coatitas e os gersonitas. Quando houve ali a fundação do tabernáculo, houve funções específicas para cada uma dessas famílias dentro da tribo de Levi. Entretanto, a família de Arão foi a responsável para exercer o sacerdócio dentro do tabernáculo. Então, na antiga aliança, o sacerdócio, ele caiu sobre a sorte caiu sobre a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi que tinha esta incumbência do exercício do sacerdócio. Entretanto, o tópico 2 vai falar justamente sobre a doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Aqui ele está mostrando que na nova aliança existe também o sacerdócio. Na nova aliança também existe o sacerdócio. E de que forma exerce? Agora está acontecendo justamente o que era para ser desde o princípio. Que todo crente, todo o corpo de Cristo agora é um sacerdote de Deus. Todo crente salvo em Cristo agora é um sacerdote de Deus. E isso caiu sobre todo crente, porque isto era o que era para ser desde o princípio. Mas o povo não quis. Mas na nova aliança, todos agora são sacerdotes de Deus. E isso é o que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Na nova aliança, ninguém precisa de um intercessor para acessar a Deus, para levar suas causas, suas petições, seus louvor, seus agradecimentos a Deus. Agora, ele consegue através da sua própria vida, porque ele foi estabelecido como um sacerdote de Deus. É o que fala 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Então, meu irmão, esta é uma doutrina, uma das mais belas doutrinas do Novo Testamento, é o sacerdócio universal de todos os crentes. E agora, como nós nos entregamos a este sacerdócio? A palavra de Deus nos mostra de forma clara. Na antiga aliança era oferecido sacrifício. Alguém ia para o sacerdote para ele fazer a intercessão a Deus. Hoje nós somos o sacrifício vivo, porque a palavra de Deus nos fala justamente sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala que nós temos que oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício vivo. Deus aceita também que Deus ordena e nos mostra que ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Nós intercedemos pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, 1. Nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. E mantemos comunhão direta com Deus. 2 Coríntios 13, 13. Por quê? Porque a doutrina bíblica do sacerdócio ela é confirmada também na nova aliança, no Novo Testamento. Agora, todo crente salvo em Cristo, ele exerce a função de um sacerdote de Deus,
onde quer que ele esteja. Subtópico 3, o autor vai falar sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Neste ponto aqui, nós vamos falar sobre o resgate da doutrina bíblica. Não é que a doutrina bíblica não existia, não. Ela sempre existiu. Entretanto, a Igreja Romana, ao longo da era medieval ou durante a Idade Média, obscureceu a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? Porque eles atribuíram o exercício do sacerdote daquilo que Deus tinha ortogado. Deus deu cada crente como sacerdote. A Igreja Católica tira isso da mente do povo e agora coloca que o sacerdote é exclusivamente os padres ou o Papa. Então, eles tinham que ir até aquela pessoa para que ele intercedesse a Deus, ou seja, tiraram a doutrina bíblica e agora colocaram as suas crendices, colocaram as suas invencionices, e isso fez com que o povo se afastasse. Não é à toa que hoje, se você for conversar com uma pessoa que segue a linha católica, que é um católico, ele vai chamar o padre de sacerdote. Ele chama de sacerdote, porque ele não tem ele como sendo um sacerdote de Deus. Entendeu? Então, isso foi tentado ser sufocado, mas houve um resgate justamente na Reforma Protestante Luterana. Em uma das suas 95 teses, as 95 teses que Lutero afixa ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, tem uma dessas teses que fala que qualquer cristão verdadeiro, ele participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Então, o que Lutero aqui estava mostrando, apregoando, era o retorno às Escrituras. Então, meus amados irmãos, nós percebemos que essa doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes, ela é resgatada justamente na Reforma Protestante, para trazer de volta o entendimento bíblico, porque é a Bíblia que fala assim, que todo crente, ele é um sacerdote de Deus e, portanto, ele não precisa de ninguém para ir a Deus, para levar suas petições, seus louvores, seus agradecimentos a Deus. O tópico 2, o autor vai falar sobre o ministério quintuplo. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Quando Paulo está escrevendo ali aos Efésios, ele mostra que Deus deu uns como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Por isso, o subtópico vai falar sobre o ministério quintuplo, mostrando o que nós chamamos hoje de dons ministeriais. Nós estamos falando aqui de dons, não de ofícios. Aqui nós estamos falando de dons. E esses dons, eles foram postos para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. O alvo é que a igreja alcance crescimento e alcance maturidade. Em nenhum momento esses dons aparecem como um ofício destituído de função. Em outras palavras, não são vistos como mero cargos eclesiásticos, não, mas como dons de Deus que são reconhecidos pela capacitação divina que os acompanham. Então, nesse aspecto, meu irmão, não estão relacionados a status eclesiástico, mas ao serviço cristão. Na verdade, no contexto bíblico, observamos que é a unção, isto é, a capacitação dada por Deus. E é isto que determina o ofício e não o contrário. O que nós estamos falando sobre esse ministério quintuplo é que a capacitação é Deus quem dá.
E não é o ofício que vai determinar a capacitação, mas é a capacitação dada por Deus é que vai, meu irmão, determinar o ofício, e não o contrário. O que determina o que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um evangelista, o que é um pastor e o que é um mestre, é a capacidade de Deus, que foi outorgada por Deus, ou seja, é o chamado de Deus, porque não adianta ter o ofício, porque aqui esses dons ministeriais não são ofício, mas são dons. O que adianta ter o ofício e não ter o dom de Deus? Por isso nós falamos com propriedade que existe profetas, existe, mas não tem o ofício de profeta. Tem evangelistas, mas tem evangelistas que não têm o dom de evangelista. Então, o que nós estamos falando é que a capacitação ela vem de Deus. Então, todos esses dons ministeriais, eles estão em atividade. Hoje não tem mestre? Tem. Não tem pastores? Tem. Tem evangelista? Tem. O que tem profeta? Tem. Não existe em nenhum lugar da Bíblia que esteja limitando ou extinguindo esses dons da época atual. Por quê? Porque esses dons eles não são ofício. O que acontece, meus irmãos, na atualidade é que algumas igrejas, algumas denominações pegaram esses dons e transformaram em ofícios. E diante disto, o que foi que aconteceu? Algumas linhas que estudam a palavra de Deus, algumas denominações falam que não existe profetas, não existe apóstolo, não existe profeta, mas existe pastor na igreja dele, existe mestre na igreja dele, e a Bíblia ela não mostra em lugar nenhum que esses dons ministeriais eles foram encerrados. É claro que o cavalo de guerra que é mais utilizado aqui é com relação aos apóstolos. E dentro da nossa perspectiva, do nosso entendimento, entendemos que existe sim um ciclo fechado de apóstolos, que são os apóstolos 12, ou seja, esse ciclo de apóstolos que nós chamamos apostolado restrito, de fato se restringiu a 12 pessoas. E por que nós entendemos isso? Porque quando Judas é deposto desse seu apostolado, é escolhido outro, porque tinha que ser 12 crentes salvos, e tinha alguns requisitos. E era restrito a 12 pessoas. Judas perdeu o seu apostolado e entrou outro. Mas quando mataram Tiago, que era apóstolo, por que os apóstolos não escolheram outro? Sabe por quê? Porque estava fechado ali o círculo apostólico desses 12. Entretanto, nas Sagradas Escrituras, encontramos outras pessoas que recebem o título de apóstolo. Então essas pessoas que recebem o título de apóstolo não está se referindo ao ciclo restrito, mas está se referindo ao apóstolo no sentido de ser um fundador da igreja. E na atualidade, o que nos remete a entender o que é um dom de apóstolo é justamente na figura do missionário, que o missionário tem essa função, principalmente o missionário transcultural, que ele sai de sua localidade para outra para fundar uma igreja. Então, ali nós vemos a figura de um apóstolo. E aqui no Brasil nós temos uma figura de apóstolo que foi exercida certamente pelos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Gunnar Berger, Daniel Berger, na verdade, e Gunnar Wingre, que vieram ao Brasil e fundaram uma igreja. Então, eles tinham, de fato, o dom de apóstolo. Mas em momento nenhum você vai ver ele sendo chamado de apóstolo. O que faz com que as pessoas tenham aversão ao dom ministerial de apóstolo é justamente o ofício que foi criado como se fosse um dom. Então tem pessoas que têm o ofício de apóstolo, por isso hoje em dia tem vários apóstolos e pessoas que se denominam apóstolo, mas apóstolo não é ofício e nem título, mas apóstolo é dom de Deus, não é título. Por isso o autor encerra esta lição aqui, ele vai mostrar de forma clara, encerra esse tópico aqui falando sobre o serviço de diáconos e presbítero. Observe que aqui quando ele vai falar de diáconos e presbítero, aqui ele está falando de ofício ministerial, ou seja, aqui ele está falando justamente de cargos. O ministério quintuplo
de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, aqui ele está falando de dons ministeriais. Não é título, não é cargo eclesiástico. Mas quando ele fala de diáconos e presbíteros, ele está falando de função. E a função aqui está atrelada ao título que a pessoa tem. E é justamente esse entendimento que tem-se nas Sagradas Escrituras. Quando vamos estudar as Sagradas Escrituras, percebemos que na igreja primitiva existia apenas duas funções, que era a função exercida pelo presbítero, que também era chamado de bispo ou de ancião, que é a mesma coisa, são termos diferentes para falar do mesmo ofício. Então, ancião, presbítero e bispo é a mesma coisa, está se referindo ao mesmo título, ao mesmo ofício. E surgiu também a figura dos diáconos. Então, na igreja primitiva, o serviço, o ministério, o ofício, o cargo eclesiástico estava restrito unicamente a presbítero ou ancião ou bispo e aos diáconos, e tinha suas diferenças. Os líderes que recebiam o nome, o título, o ofício de presbítero, de ancião, de bispo, eles eram incumbidos do ensinamento, de transmitir a palavra de Deus. Ele tinha uma incumbência de pregar, de ensinar, de discipular. Já os diáconos era de servir às mesas, era de exercer um ofício para que aqueles que tinham incumbência de anunciar e pregar a palavra tivessem tempo para anunciar e pregar a palavra e estudar a palavra. E já os diáconos, eles faziam a parte de servir as mesas, ou seja, eram responsáveis pela obra social na igreja, era responsável certamente pelas visitas, porque para levar a distribuição do que cabia a cada uma daquelas viúvas, principalmente, eles tinham que ir na casa daquelas viúvas para dar a parte que cabia a cada uma. Então foram feitos esses dois ofícios. Foi criado o ofício de diácono e o ofício de bispo, ou ancião, ou presbítero. Então esse tópico aqui tem que ficar muito claro na nossa mente, que o ponto primeiro ele está falando sobre dons. E o ponto 2 ele está falando sobre ofício. Ele está falando sobre título. Então a gente tem que entender bem isso. É porque hoje, principalmente nas nossas igrejas, esses ofícios, esses dons, vamos falar assim, viraram ofícios. São vários ofícios que foram criados, na verdade, que não eram para ser ofícios. Não eram para ser. Porque isso é dom. Tipo, as Assembleias de Deus no Brasil hoje, muitas delas não têm evangelistas. Vamos falar o título de evangelista, porque evangelista não é um título, é um dom. E existem mulheres que têm o dom de evangelista, mas não exercem o ofício, não têm o ofício como é feito nas denominações. E da mesma forma acontece para todos os outros dons ministeriais. Tem pessoas que têm o dom de pastor, mas não têm o título, não têm o ofício, mas ele exerce o seu dom ajudando as pessoas, cuidando de pessoas na igreja. Então isso é o exercício do dom ministerial que é dado por Deus. E quem dá o dom ministerial é Deus. Por isso a palavra de Deus fala: a uns Deus pôs como apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. É Deus quem dá. Mas quando o ofício é dado pelo homem, é desprovido do chamado de Deus. E é isso que acontece em muitos lugares. Por isso, em muitos lugares, as coisas desandam. Então, vamos partir agora para o último tópico da lição, que vai falar justamente sobre as qualificações para o ministério. O primeiro tópico ele vai falar sobre as qualificações de natureza moral. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar principalmente o que Paulo escreve nas suas cartas pastorais a Timóteo e a Tito. Paulo, quando está escrevendo, ele lista ali algumas qualificações que o ministro, ou seja, que aquele que exerce o ofício de presbítero, o ofício de bispo, de ancião e também o de diácono, tem que manifestar.
E dentre essas qualificações, o autor vai separar em duas naturezas, de natureza moral. O primeiro que ele vai falar é justamente sobre ser irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa que, quando ela é acusada de alguma coisa, a acusação não é válida, é sem acusação válida. É alguém além da possibilidade de ser apanhado em falta, em um escândalo ou em um vício. É uma integridade moral, meu irmão. Uma pessoa que é irrepreensível é que não pode ser preso como delinquente. Na origem da palavra grega que vai falar justamente sobre ser irrepreensível, é que não pode ser preso como delinquente. É uma pessoa que as pessoas podem até acusar. Acontece isso, de acusação falsa, de as pessoas mentir, de levantar falso testemunho. Mas quando vai se ver, não é nada daquilo que falaram, porque é uma pessoa irrepreensível. Ela não tem do que ser acusada. A acusação contra ela é sem validade, porque ela tem uma integridade. Então isso é uma qualificação moral. O autor também vai falar que uma pessoa não pode ser avarento. O que é avarento? É o amor, é o apego exacerbado pelo dinheiro. Então, avarento é ser amante do dinheiro, é ser ganancioso. E normalmente quem tem essas qualidades é o falso profeta, são os falsos doutores, são os falsos mestres que agem sempre motivados pelo dinheiro e pelo que vão ganhar. E Paulo, quando está escrevendo isso, ele está mostrando justamente isso, que o obreiro não deve exercer o seu ministério sobre hipótese nenhuma motivado pelo dinheiro. Mas o dinheiro é importante, mas ele não pode tornar-se um Deus na vida do crente, na vida do cristão e principalmente na vida do ministro da palavra de Deus e que exerce o ofício na igreja. Tem outras qualificações, nós não vamos falar de todas, irmãos, mas tem que ser irrepreensível, nós já falamos sobre isso, tem que ser temperante, tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro. Tem várias qualificações, os irmãos vão esboçar e vão ver cada uma delas e levar para a sala de aula para que as pessoas entendam e compreendam. O subtópico 2 vai falar sobre qualificações de natureza social. Neste ponto aqui está relacionado ao comportamento que eu tenho com a sociedade, com a igreja, ou seja, é aquilo que é externado nas atitudes que o obreiro tem. Então, ele não pode ser soberbo, isto é, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso, porque soberbo está mostrando justamente essa parte de ser orgulhoso, de ser arrogante. Ele também não pode ser, meu irmão, violento, que é o quê? Briguento, homem violento, um dardor de murros, como fala no sentido original do grego. Isso significa que os líderes ele devem analisar as situações difíceis com calma, com amabilidade, e em nenhuma circunstância com violência física. Tem que ter um temperamento controlado, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir. Então, meu irmão, tudo isso está dentro dessas qualificações. Para encerrar o tópico e encerrarmos a lição, o autor fala sobre qualificados para o ministério. E é justamente nesse ponto aqui que eu quero mostrar a diferença que existe entre todas essas qualificações que Paulo dá em Timóteo e a Tito para exercício do ofício. Observe que Paulo mostra que para o exercício do bispo, do presbítero, do ancião, tem as qualificações, bem como para os diáconos. Observe que o que Paulo cita para os presbíteros, ele cita semelhantemente para os diáconos. Entretanto, existe uma qualificação que é inerente somente ao presbítero, somente ao bispo, somente ao líder da igreja, o ensinador que prega a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso já, que é o estar apto para ensinar, ser apto para ensinar.
esta é a única qualificação que se relaciona com os talentos e dons espirituais de um presbítero, e a única que distingue um presbítero de um diácono. A pregação e o ensino da palavra de Deus, meu irmão, é dever principal do supervisor, que é a figura do presbítero, a figura do ancião, que é a figura do bispo, que hoje nas nossas igrejas é a figura do pastor. Então, apto para ensinar é uma qualificação para líderes, supervisores e não para diáconos. Essa é a única distinção dentre as cartas que Paulo escreve sobre as qualificações para o exercício do presbitério quanto para o exercício do diaconato. Então, ele coloca justamente essa é a única qualificação que é inerente apenas para os líderes da igreja, o presbítero, o ancião, o bispo, que é a figura do pastor nos nossos dias. Então, meus irmãos, nós assim estamos encerrando a nossa lição que tratamos sobre o ministério da igreja, abordamos algumas coisas que vêm para acrescentar na lição dos irmãos e para que os irmãos venham a crescer no conhecimento e na fé e na graça no Senhor Jesus Cristo. Então, é justamente essas diferenças que nós temos que entender, meu irmão. O ponto máximo dessa lição, que no meu ver não pode deixar passar em branco, é justamente o tópico 2, que é o clímax da lição, que vai falar justamente sobre o ministério quintuplo, falando sobre os dons ministeriais no ponto 1, e no ponto 2 vai falar sobre os ofícios ministeriais, que são os títulos. Tem que ficar bem clara essa distinção, que os dons eles continuam válidos, todos os 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, bem como os ofícios, embora exista em algumas denominações, mudanças no caso, né, que pegaram os dons e transformaram em título, mas isso não vai anular os dons, que é o que tentam fazer. Como pessoas hoje usam o título de apóstolo e as pessoas fazem o quê? Não existe apóstolo, então vamos anular o dom de apóstolo. Não, existe o dom de apóstolo. Essas pessoas transformaram em título, mas verdadeiramente será que eles são apóstolos, fundadores de igrejas? Não são. Então, isso tem que ficar claro na nossa mente para compreendermos e entendermos a lição deste domingo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.